Hoje a gente vai apresentar um pouco o tópico de cloud, tá? Pode passar aí esse slide, Pedro, rapidinho, só para a Ok. gente. Então, a gente vai falar um pouquinho de cloud computing, tipos, vantagens e desafios, tá? A gente sabe que existe muitas clouds por aí, inclusive a gente está usando o background aí da Albay Cloud, é brincadeira, né? Mas a gente vai tentar focar mais na AWS e na Azure, tá? Então, vou deixar o Pedro começar aí, tá? Pode passar, Pedro. E antes de tudo, meu nome é Marcos Dias, aí como vocês já sabem, tenho 27 anos, sou natural do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho no cliente Mercedes-Benz I/O, tá? E Pedro, Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Pedro Pereira, mais comumente conhecido. Sou do Recife, Pernambuco, né, no Brasil. Estou aqui na UBI já vai fazer 2 anos, há mais de 2 anos, 2 anos e alguns meses, e hoje eu estou no cliente na nós lá do Campo Grande, aqui em Lisboa. É, Pronto, Marcos, eu vou dar continuidade aqui, pode ser? pode ser? Manda ver. Então, pessoal, a gente vai começar aqui nosso webinar. E aqui está a nossa agenda, né? A gente vai falar sobre alguns tópicos aqui, mais basicamente voltados na comparação e sobre as clouds AWS e Azure. A gente vai dar uma ênfase maior nelas, claro, quando precisar citar outras e vão aparecer outras clouds aqui, mas o nosso maior foco a nível de cloud pública são na AWS e na Azure. Então a gente tem aqui alguns tópicos na nossa agenda que vamos seguir. Então, Tá, para iniciar, desculpa, Pedro, só um sim, não, adendo. não, fica à vontade. Em relação ao webinar em si, quem quiser conversar, levantar algum tópico, alguma questão, pode levantar a mão e aí a gente chama para tirar qualquer dúvida, tá bom? Manda ver, Pedro. Exatamente, Desculpa. bom, fica à vontade. Então, no início, né, vamos iniciar aqui, é, começar pelo começo, né? Então, o que é computação em nuvem? Quais são os seus tipos? Esse primeiro tópico. Eu trouxe aqui duas definições do que é computação em nuvem, né? Das nossas duas principais clouds que vamos apresentar aqui. E, de uma forma geral, se a gente for resumir o que está aqui, são definições bem parecidas, né? A Azure, a AWS, de computação em nuvem, basicamente é o tipo de computação que entrega sob demanda, né, sob o que é necessário, o que você está precisando, sua empresa está precisando, seu negócio está precisando. Então, tanto a nível de infraestrutura, a gente vai ver mais à frente, tanto a nível de serviço, tanto a nível de plataformas, até falando um pouco mais à frente, nível de suporte, nível de sugestões, e hoje em dia, que está em grande alta, né, nível de inteligência artificial também, está sendo uma grande pegada. Então, os cloud providers, né, como são comumente chamados, eles lhe entregam de acordo com a sua demanda, de acordo com que sua empresa, seu negócio, seu serviço ou sua task atual precisa ter. Então, a Microsoft, a Azure e a AWS têm basicamente as mesmas definições, cada uma obviamente com suas palavras, mas se a gente for parar aqui para ler, o resumo disso tudo é igual, né? A entrega de serviços, servidores, infraestrutura e recursos de forma geral, mediante a demanda, a sua atual demanda, sua atual necessidade. Partindo aqui para os tipos de nuvem, a gente tem, a nível de nuvem, algumas definições que são usadas aí no nosso termo, no nosso meio, né, de TI, vamos dizer assim. E a gente vai começar aqui a falar por nuvens públicas, que são basicamente o que eu falei agora há pouco, nuvens públicas são providers, né, são empresas, são basicamente grandes empresas que fornecem para você uma infraestrutura onde você possa se adequar de acordo com a sua necessidade. Então, temos aqui o exemplo da AWS, do Google Cloud e da Azure. Existem outras, Alibaba Cloud, existe a da Oracle, IBM, enfim, de nuvens públicas, clouds públicas, temos uma infinidade, mas basicamente são serviços, são provedores, né, de serviços de nuvem terceirizadas que são basicamente administrados por eles. Então, eles nos dão as opções de fornecimento de infraestrutura, de servidores, de rede, enfim, banco de dados, softwares,
e que eles gerenciam, né? Eles gerenciam essa nuvem pública, eles gerenciam todo o background, gerenciam toda a parte por trás e eles oferecem para a gente customizar, configurar e criar de acordo aí com a nossa necessidade. Eu botei aqui os três principais, né? Isso, mas existem vários aí. Partindo aqui para o próximo, temos a nuvem privada, que basicamente é on-premise, né? A nuvem privada é um termo que pode ser usado também, é comumente usado, mas aqui estamos falando basicamente de um data center, pode ser um data center como um servidor que você tem na sua empresa, um servidor de impressão, por exemplo. Enfim, pode ser do mínimo ao máximo, mas basicamente a nuvem privada são recursos computacionais basicamente privados usados apenas pela sua empresa. Claro, a gente pode chegar neles através de um VPN, algo do tipo assim, mas o intuito é que essas informações, esses recursos sejam usados dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Inclusive, assim, em outros termos, a gente vai ver a seguir, mas você pode alugar recursos, como fosse alugar um data center, alugar esses recursos computacionais necessários em outra empresa. Então, é uma nuvem privada que possa não estar dentro do prédio da empresa, vamos dizer assim, mas que não deixa de ser propriamente de uso daquela empresa, daquela corporação. E partindo aqui para o termos de nuvem híbrida, basicamente, nuvem híbrida são os dois mundos que a gente citou agora há pouco, né? Eu posso ter uma empresa, posso ter uma necessidade em que eu vou ter um data center com os recursos computacionais internos, mas vou usar, por exemplo, um servidor ou um serviço de e-mail de uma cloud pública, falando assim como exemplo. Então, lá eu tenho meus recursos computacionais internos no meu ambiente on-premise, no meu prédio, ou seja lá onde estiver, mas também uso recursos de nuvens públicas, uso algum recurso para me comunicar, para ser usado em nuvens públicas, né? E essa conexão entre a nuvem pública e a nuvem privada é feito para dados aplicacionais, para usos de formas variadas, mas o conceito de nuvem híbrida realmente é você ter os dois mundos ao seu serviço. Isso vai garantir aí uma flexibilidade, você pode optar por implementar seu recurso, seu serviço, seja na pública, seja na privada. Então, você consegue aproveitar esses dois mundos aí de uma forma bem eficiente e, novamente, muito voltado para o que você demanda naquele momento. Pronto, vamos partir agora para um tópico que são vantagens e desvantagens de usar. Aqui vai ter vantagens e desvantagens dos dois mundos, né? De uma nuvem pública ou nuvem privada. Não vou estar dividindo, a gente não dividiu vantagem e desvantagem de uma pública e de uma privada nesse tópico agora, mas aqui é meio que de uma forma geral. Então, como vantagens de usar um cloud computing? Então, a gente tem agilidade, né? Você pode implementar serviços, infraestrutura, seja lá o que você estiver necessitando naquele momento, de onde você estiver, onde você tiver, basta ter um notebook, uma internet. Hoje em dia, até pelos telemóveis, você consegue implementar, enfim, você tem bastante agilidade. Você não precisa pegar o seu carro, pegar o seu transporte e ir até o prédio de uma empresa, por exemplo, isso falando da cloud pública, né, obviamente, e até da cloud privada também, dependendo de como tiver configurado. Você não precisa ir até o local para fazer qualquer tipo de serviço, manutenção, update, seja lá o que for. Tem a questão do custo, né? A gente sabendo, tendo uma equipe, hoje tem várias empresas que têm equipe propriamente para FinOps, por exemplo, falando do termo, que é propriamente para optimizar ou tentar deixar esses custos de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? E mais controlada possível. Então, muitos processos e muitas empresas hoje você só consegue implementar alguma mudança, alguma melhoria, passando pela equipe de FinOps, né, para ele mensurar o seu budget, mensurar o que é que você tem. Então, essa questão do custo você pode ter um controle bem legal e de encontro com sua necessidade também, né, que você pode gastar com o que você quer fazer. Tem a questão da escalabilidade, então você não precisa lá, imagina, você tem que pegar e implementar um novo servidor dentro do seu data center, um novo recurso dentro do seu hack, entendeu? Você pode, preciso colocar um switch a mais aqui na minha rede, por exemplo, isso falando de comparação lá, cloud pública e cloud privada. Então, você tem essa escala, você tem essa maior agilidade para poder escalar o seu serviço. Isso pode ser feito de uma forma manual, você pode
fazer isso de uma forma automática, de acordo com algumas métricas que você pode pôr lá. Então, tendo uma equipe que consiga mensurar essa escalabilidade e fazer ela da melhor forma possível, você tem essa total liberdade e agilidade, muito pensando em você não ter um downtime no seu sistema, no seu software ou na sua infraestrutura. E o gerenciamento, né, que você pode gerenciar tudo isso novamente, de onde você estiver, você pode gerenciar isso de forma compartilhada entre as pessoas, você não precisa que eles acessem uma planilha que está num determinado lugar dentro da sua rede, então, onde você estiver, você pode gerenciar tanto custo, pode gerenciar serviços, pode gerenciar infraestrutura. Então, o gerenciamento, ele fica muito mais ágil, muito mais colaborativo e de fácil gerenciamento, no fim das contas. E aqui algumas desvantagens, falando aqui novamente de cloud, mais voltado para cloud pública aqui. Então, a primeira desvantagem aqui é que você precisa ter uma conexão com a internet. Então, se você estiver num lugar que não tiver uma boa internet, se não tiver internet, basicamente você não vai conseguir fazer muita coisa, porque você precisa ter internet hoje em dia basicamente para tudo. Mas voltando mais aqui para o lado da cloud computing, você precisa ter uma mínima considerável conexão com a internet. Tem a questão da segurança, né, que sempre é primordial. A gente sabe que dados na nuvem hoje em dia a gente já não está tão seguro no on-premise quanto mais na nuvem. Mas claro, isso depende. Eu botei como desvantagem, mas também isso pode servir como uma vantagem, né? A gente consegue ter um controle bastante grande na segurança, tendo uma equipe de DevSecOps, né, que é outro termo bem usado hoje em dia. Então, eu botei aqui como uma desvantagem, mas tudo aqui, a questão da segurança também é uma vantagem, mas eu quis dar ênfase mais aqui, porque nós temos dados na nuvem, então se isso não for gerenciado de uma forma segura, a gente pode sofrer um ataque ou sofrer uma perda de dados e, enfim, impactar no negócio no final. Temos a questão da interrupção de serviços. Eu botei aqui um barra dependência do cloud provider, porque a gente pode ter uma infraestrutura mais bem estruturada possível, com equipe de segurança por trás, com DevOps bem experientes por trás, com equipe de FinOps experiente por trás, e essa cloud, imagina lá, uma AWS ou um Azure, simplesmente fica fora. Temos como fazer com um tipo de DR aqui por trás para testar e tudo mais, mas imagina lá que as clouds hoje em dia elas estão multi-zone, né? Elas não tem apenas um data center num determinado lugar. O Marcos até vai explorar isso mais à frente aqui, dando um spoiler do que está por vir. Mas, enfim, de toda forma, mesmo com toda essa redundância, até geográfica mesmo, é possível que haja uma interrupção. A gente, no final das contas, depende do trabalho do cloud provider para ter tudo up. Assim, a gente vai fazer tudo da melhor forma possível, mas se por acaso tiver um problema no cloud provider, vai ficar da mesma forma, né? E em cima disso, a gente tem várias outras formas de minimizar, mas no final das contas, a gente tem essa desvantagem, entre aspas. E como eu botei na vantagem também, botei custo também como uma desvantagem, porque, novamente, né, se você não tiver uma equipe estruturada, que sabe o que quer, sabe o que está fazendo, equipe de FinOps por trás, ou que você não sabe mensurar ou não trabalhar em cima dessas clouds, entendeu? Isso tanto serve para o on-premise também, você acaba tendo um custo elevado para aquela sua determinada demanda. Imagina lá que você precisa subir uma aplicação, um Docker, alguma coisa do tipo, e você vai subir um servidor na AWS, no Azure, um servidor gigante, né? Então, você vai usar, sei lá, 1% daquele servidor, vai pagar muito caro para usar quase nada. Então, você precisa fazer um trabalho lá também de custo em cima disso, né? O que é que você quer fazer com o que você vai criar para fazer aquilo acontecer. Então, esse trabalho de custo precisa ser mensurado. Pode ser uma vantagem, como eu botei lá, se você fizer um trabalho muito bem feito, organizado, mas pode ser uma desvantagem caso você que eu falo, caso quem for aplicar, não faça esse trabalho em cima dos custos da melhor forma possível. Continuando aqui, a gente já viu quais são os tipos, quais são as vantagens e desvantagens, agora a gente vai ver os modelos de computação em nuvem. Basicamente, os modelos de computação em nuvens são o que pode ser entregue, o que é que a nuvem pode lhe entregar para você escolher barra fazer o que você quer fazer da melhor forma possível e, novamente, optimizando custos, segurança de tudo aquilo que a gente já falou.
Então, o primeiro modelo aqui que a gente vai ver é o IaaS, que é o Infrastructure as a Service. Basicamente, a cloud vai lhe entregar a possibilidade de você fazer a sua própria infraestrutura do seu negócio, né? Da sua aplicação, do seu website, do seu aplicativo. Então, você consegue, através das principais clouds aqui, e também, falando do on-premise, também isso faz total sentido, você consegue gerenciar a sua infraestrutura, consegue criar os servidores, gerenciar redes, recursos computacionais, até próprias VMs, e você consegue ter uma flexibilidade maior em cima desse nível de gerenciamento. A seguir, temos aqui o Platform as a Service, né, que é o conhecido como PaaS, onde você não se preocupa lá, no final das contas, com a infraestrutura, você não vai se preocupar com o servidor, com rede, você não vai se preocupar com essa parte, esse primeiro nível, vamos dizer assim, nesse nível de infraestrutura. O cloud provider vai lhe entregar já uma plataforma para você subir a sua aplicação, por exemplo, subir o seu site, seu web service, sua API, seja lá o que for, e você não se preocupa com a implementação da infraestrutura daquilo. Eu imaginava ter um Copilot, onde ele já vai lhe entregar, por exemplo, um cluster Kubernetes ou um sistema Docker, por exemplo, onde você vai pegar sua aplicação e vai subir em cima daquilo que já está criado por eles, vamos dizer assim, daquela plataforma já criada por eles, né? Um exemplo disso bastante usado é o Aero. O Heroku, você já tem uma plataforma que você entra, é uma cloud também, que você já tem lá e você basicamente vai clicando, dando next, escolhendo seu Docker image, por exemplo, ele já lhe entrega tudo bonitinho com URL e tudo mais. E a seguir temos o SaaS, acho que é bastante usado hoje em dia, a gente vai ver na figura a seguir, que basicamente já é o software, que é o software as a service. Então, basicamente, o cloud provider ou serviço, aqui, né, a gente já sai, não, a gente já sai também do cloud provider, né, já vai para as plataformas de serviço, que já é o software que você vai usar. Um Gmail da vida, um Google Apps, um YouTube, um Facebook, um Instagram, e então já é o software, onde ele vai lhe entregar um software feito, pronto, e você vai usar a partir daquilo. Claro, tem alguns casos que você pode customizar de acordo com a sua necessidade, mas no final das contas, o SaaS já é o software final para você usar e customizar da melhor forma. Aqui a gente tem uns desenhos para exemplificar o que eu falei anteriormente. Então, nesse primeiro... Dá para ver a setinha do mouse aqui? Tá, né? Dá Nesse sim. primeiro aqui... Pronto, nesse primeiro desenho, a gente tem a divisão, né, uma pirâmide aqui. Então, o IaaS aqui, ele está tratando o Amazon Web Service, ou o VMware, né, no caso do On-Premise, a VMware, é onde você vai estruturar a sua infraestrutura. O PaaS, que é a plataforma as a service, então já tem o Microsoft, o Windows Azure e seus recursos lá dentro, o Google, o App Engine, então suas APIs e integrações. E o SaaS, né, que já é o serviço final, a gente tem o Google App, né, tem o Gmail, o Google Talk, o antigo Google Talk, né, tem o Dropbox, o Drive, que ele já lhe entrega o software e você vai usar aquilo de acordo com a sua demanda. Aqui embaixo a gente tem um desenho parecido, né, dividindo também IaaS, PaaS e SaaS. E uma curiosidade aqui que você pode ver que nesse desenho aqui abaixo, o Azure, ele está como IaaS, e no desenho acima ele está como PaaS, entendeu? Quer dizer que algum texto está errado? Não, os dois estão certos, né? Você pode estruturar no seu cloud provider desde o servidor, vou subir um boot aqui com X de memória, X CPU e a rede tal, ou você pode já usar, por exemplo, o AKS, né, que é o serviço de Kubernetes aqui da Azure, onde ele já vai lhe entregar uma plataforma pronta para você subir sua aplicação. Então, os cloud providers e a própria on-premises hoje, clouds privados, eles podem ser usados tanto como IaaS, como PaaS, e em alguns casos até como SaaS, né? Alguns já lhe entregam um software que você vai customizar lá de acordo com a sua necessidade. E aqui dá uma definição entre nuvem, né? Então, o IaaS temos aqui os três principais cloud providers públicos, né? Public Cloud Providers. O PaaS, aqui ele já lhe entrega um Linux, já lhe entrega um Docker, já lhe entrega um MongoDB, um MySQL, então a plataforma de banco de dados, onde você vai montar tudo e vai sair o site, né? Que, no final das contas, são os sites, são as aplicações e as APIs que são usadas e criadas posteriormente a isso. E é isso, Marcos. Quer assumir? Tá mute, vice, Marcos. Tá? Agora tá Tava ok. compartilhando a tela. Show de bola. Consegue visualizar já?
Sim, sim, sim. Já tô... Assim, a gente falando um pouquinho sobre essa comparação de local versus nuvem, mais voltado um pouco para a implementação, né? Imagina que você está lá querendo escolher, você está querendo montar sua aplicação, você pensa assim, tá, e agora, o que eu vou fazer? Vou montar uma infraestrutura física, o on-premises, ou vou montar uma estrutura de cloud? Claro, tem, como o Pedro já falou, algumas das vantagens e desvantagens da cloud em si. A gente tem algumas, né? Tipo, eu tentei buscar a maior quantidade possível de vantagens, mas infelizmente, em relação à infraestrutura local, assim, quase nenhuma. Tá? Eu, pelo menos, eu tenho essa. Eu falei, não, vou colocar alguma aqui só para deixar um pouco mais claro para o pessoal, né? Tipo, tá, a gente tem um controle completo de segurança e o custo de operação previsível. Tá, o custo de operação previsível, o que que significa? Significa a gente ter um pouco mais de controle sobre os recursos que estão sendo utilizados dentro de um servidor. Isso significa que se a gente precisar comprar alguma memória, é mais fácil, o valor da estrutura em si vai ser muito mais calculável, né, porque não tem uma elasticidade um pouco maior. E o controle completo de segurança. E o que, que significa? O controle completo e segurança é mais voltado para a questão onde que o seu data center está dentro da sua casa, está dentro do seu prédio, da sua empresa. Então, a gente tem segurança daqueles dados, os dados, a gente tem certeza que aqueles dados não estão saindo para fora, porque a não ser que esteja exposto de alguma forma indevida, tá? E claro, tem muito mais vantagem você implementar uma infraestrutura on cloud. Tá, e por quê? Escalabilidade, flexibilidade, isso significa que você pode rapidamente, num botão, num clique, ou até você utilizando ferramentas como Terraform, que são ferramentas de infraestrutura como código, que você consegue mexer em vários recursos de infraestrutura de forma diferente, você consegue aumentar uma quantidade de máquinas virtuais, você consegue aumentar quantidade de memória só num clique. Você não tem que escalar alguém de infraestrutura, um Ops, né, no caso, para chegar, olha, você tem que comprar uma memória, você tem que comprar, sei lá, seja um hardware diferente. Você simplesmente chega no site e fala, olha, eu quero aumentar a quantidade de memória, aumentar a quantidade de armazenamento e assim. E o segundo tópico aqui é a redução de custos iniciais. Você não tem como montar, você não tem que alugar um escritório, você não tem que alugar alguma coisa, é, algum data center em algum lugar. Ele já existe, né? Então você já tem dentro da cloud, dentro da AWS, dentro da Azure, o data center já está ali. Ele elimina a necessidade de investimento em hardware e infraestrutura física. Então é mais fácil você chegar e fazer a instalação desse software. Tá, autodisponibilidade e resiliência, a gente fala mais em questão de LDAP, né, que são zonas de distribuição. As zonas de distribuição significa que, por exemplo, a AWS, eu acredito que ela tem mais de 130 zonas de disponibilidade ao redor do globo. Então, isso significa que você tem zonas de disponibilidade na América do Norte, América do Sul, Europa, na Ásia, enfim, todo lugar você tem. Então, caso você precise entregar algum tipo de serviço dentro desses lugares, você vai diminuir a latência. Então, imagina que o seu serviço ele entrega alguma coisa para a América do Norte, e você está na Europa. Até o data center que fica lá na América do Norte, ele vai ter um tipo de latência. Se o seu serviço for crucial, se você precisa de uma latência um pouco mais rápida, uma entrega um pouco mais rápida, é crucial que você tenha disponibilidade de serviços ao redor do globo. Claro, isso vem conjunto ao custo, né? Quanto mais zona de disponibilidade você tiver que alcançar, mais coisas você consegue encontrar, tá? E as manutenções e atualizações. Quando você tiver que fazer algum tipo de manutenção em algum data center ou algo do tipo, você não vai ter que precisar parar o data center para você aumentar uma memória ou algo do tipo. Você só chega e aumenta o armazenamento no próprio site da infraestrutura. A indisponibilidade acontece em segundos, né? Você pede para aumentar e, ao mesmo tempo, tipo, dá 1 minuto, 2 minutos, dependendo do recurso que você quer utilizar, e ele aumenta.
tá? Então, assim, eu só vejo vantagem em utilizar a infraestrutura como cloud. E, assim, não vou falar as desvantagens, porque ela acaba se opondo, né, um pouco das vantagens da cloud acaba sendo colocadas aqui nas desvantagens, para a gente não deixar um pouco mais extenso. Mas eu deixei aqui só para quem quiser ver o slide ter uma visão um pouco mais clara. Tá. E aí a gente passa para a batalha dos gigantes, né? AWS e Azure. Por que eu não coloco outras clouds nesse caminho? Não coloco o GCP, Alibaba, porque, assim, para ser sincero, eu sou uma pessoa de Azure, né? Então eu fiz minhas formações em Azure, tirei minhas certificações em Azure, mas infelizmente eu tenho que aceitar que essa briga a AWS está ganhando. Tá? Então, como eu estava dizendo um pouco de zona de disponibilidade. As zonas de disponibilidade da AWS são, assim, tem 105. Isso espalhado em 33 regiões. Isso significa América do Norte, já falei, América do Norte, Europa, Ásia, e em cada regiãozinha ele tem um pouquinho. Então, em seguida, assim como o Pedro falou aí, a AWS é maior que a Azure. Infelizmente eu não queria dizer isso, né? Eu tenho o meu hate contra a AWS. Eu acho que algumas coisas são um pouco não intuitivas, tá? Isso significa tanto a UI, o recurso da AWS, eu não acho tão intuitivo. Eu vou mostrar um comparativo, inclusive. Mas, enfim, o top 10 cloud providers são esses. Eu faço algumas entrevistas aqui com a Play, tá? Então, eu passo assim, para dizer que a maior recorrência de pessoas sendo contratadas são da AWS. Tá? Tem um Azure ou outro ali de vez em quando. Eu fui contratado como Azure, para ser sincero, mas se eu fosse escolher alguma cloud para estudar hoje, eu escolheria a AWS. Tá, GCP, até brinco com o pessoal, ninguém liga para GCP. Tá, tem a GCP ali, são as três gigantes, né? A Amazon, a Microsoft e a Google. Tá ali, mas assim, a AWS eu acho que seria a cloud que eu iria estudar hoje. E tá, tem as outras clouds, a Alibaba, que é a cloud da AliExpress. Assim, é, é incrível que passou clouds que já são conceituados no mercado, que já tem uma longa data, como a IBM, como a Oracle, mas a Alibaba ela é muito forte no mercado asiático. Então, isso significa que tem muita lei que só se aplica no mercado asiático, que a Alibaba ela consegue conceder, porque ela tem a sede dentro da Ásia. Então, ela já sabe as leis, o que se aplica na China, porque por mais que a AWS, Microsoft e GCP estão dentro da China, tem algumas leis e regras que você utiliza especificamente para aquele lugar. Geralmente, instituições financeiras elas utilizam muito dessa questão, tá? Por mais questões de certificações, tem algumas certificações de instituições financeiras, Santander, Bradesco, Millennium, precisam ser utilizadas e às vezes os dados eles precisam estar dentro do país. Então, seja Portugal, enfim. E como eu estava te falando, aqui esse é o comparativo que tem da AWS e da Azure. Tá? A princípio, quando você quer procurar algum recurso dentro da AWS, se você já é uma pessoa mais tech-savvy, conhece um pouco mais de tecnologia, os recursos em si, você vai tentar implementar, você procurar, eu quero um serviço de DNS. Se você pegar aqui na Azure, você vê que o serviço de DNS é muito mais fácil, né? Tá escrito, DNS e pronto. Já na AWS é Route 53. Vamos, vamos lá, né? Isso não é nada intuitivo. Virtual Machine, que é máquina virtual, na AWS. Elastic Compute Cloud. Então, assim, a gente de TI, a gente já tem um comparativo. A AWS já entende isso. Se você quiser pesquisar lá, quando você estiver utilizando Virtual Machine, eles já vão te sugerir. Eu acho que eles já entendem que o nome deles são ruins, as nomenclaturas não são nada legais, você consegue ver outras comparações em si. Tá? E, assim, tem esse artigo que eu coloquei aqui que ajuda a você descobrir um pouquinho melhor sobre o que cada recurso é na AWS dentro da Azure. E aí isso significa que vice-versa, né? Você consegue tanto ter uma base. Se você é um cara de Azure, você consegue entender o que é de Azure e AWS e assim vai. Tá?
E aqui eu coloquei, claro, uma comparação um pouco mais abrangente, utilizando as outras clouds para não ser muito biased, tá? Mas vamos lá, né? Virtual Machine, Compute Engine, tá? Não foi tão legal, e Oracle Cloud, tá? Virtual Machine também. Mas aí você consegue ter uma visão um pouquinho do que as outras clouds usam como nomenclatura, tá? E os desafios e resistências à nuvem. A gente falou aqui o tempo todo como o cloud é legal, como o cloud é muito bom, é a solução dos seus problemas, mas nem tudo são flores, né? Tem muitas companhias saindo de cloud. Então, por quê, né? Porque alguém tem algum tipo de adivinhação? O que vocês acham? Porque é cloud? Porque algumas companhias estão saindo de cloud. Sabe dizer, Pedro? Pedro, eu ou Pedro? Pedro, Pedro, você mesmo. Vai lá. Não, então, como a gente revisando aqui os slides, né, fica até uma surpresa, porque, como você falou, a gente está defendendo o cloud aqui com unhas e dentes, e no final da nossa apresentação a gente está dizendo que tem gente saindo da cloud. Então, cara, assim, a título de comparação, assim, eu sou um grande defensor da cloud, eu tenho uma formação grande em AWS, né, a gente falou lá de alguns recursos, eu concordo em 100% do que você falou. Mas tem empresas que, até por cultura mesmo, até por resistência à mudança, assim, entre vários fatores, elas ou não vão para a cloud, são resistentes totais à mudança. Pô, já tenho o meu ambiente on-premise aqui, meu data center, que eu já faço tudo aqui há anos e funciona tudo super bem, por que eu vou para a cloud, né? Vai desde isso até o próprio medo de vazar. Pô, tem empresas, até bancos, empresas com dados sensíveis, que vão pegar esses dados e pôr na nuvem. Claro, tem toda a parte de segurança, toda a parte de criptografia, tem todos essas garantias, vamos dizer assim, mas querendo ou não, vai estar fora do seu domínio, né? Então, tem empresas que levam isso muito em consideração. Entendeu? Eu vou tirar, eu vou de, a hora deu um problema, eu vou lá e desligo, eu aperto o botão desligo e ninguém acessa mais nada. Entendeu? E na cloud já não funciona tão, funciona, até funciona assim, mas não você ir lá apertar um botão e desligar tudo. É, Então, muitas companhias levam isso em consideração na hora de usar cloud, né, ou de migrar para cloud. E para, enfim, na reunião de brainstorm deles lá, isso termina sendo relevante e segue. É, é, assim, concordo com o Pedro, tá? Realmente tem muitas pessoas. Eu acredito que o objetivo principal, porque as pessoas estão saindo da cloud, é por não montar equipes capacitadas para isso, tá? Então existe muita gente que é o famoso mexe tudo. Infelizmente, algumas gestões fazem isso também. Então, eles colocam times de desenvolvedores para tentar fazer infraestrutura, enquanto o time de desenvolvedor ele tem que criar o Kubernetes, ele tem que fazer uma administração de cloud, e ele ainda tem que lidar com o próprio cloud. O que significa? Menos gente capacitada. Tá? Esse artigo foi escrito pelo David Lincoln. Ele está disponível aqui na Intrigas, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre. Mas, assim, é o custo, tá? Mas por quê? É justamente por conta que eu te disse, é o que eu disse para vocês. O custo ele está muito envolvido na formação de gente não capacitada para tentar administrar cloud. Então, tem muita gente que eu acredito que seja mais a gestão. A gestão ela quer cortar custo, quer botar o desenvolvedor para colocar, para fazer recursos, quer fazer workflows, administrar tudo, administrar. Olha, a cloud é gigante. Se você pegar numa companhia grande, você tem vários e vários setores. É um setor para rede, é um setor para YAML não, controle de acessos, é um setor para Kubernetes, segurança, tem setor para tudo, né? Então, alguns gestores eles acham que o desenvolvedor tem que fazer tudo e acaba economizando nisso, no final das contas acaba gastando mais. Aí fala, não, a cloud não é bom. Então, exatamente. é isso que dá. Aí, como O, a matéria diz aqui, os maiores problemas de segurança e os custos são os 33% disso daí. Tá? Tem alguma o coisa mais para Rodrigo, adicionar? desculpa, Marcos. O Rodrigo Moraes botou até aqui no chat antes de sair, achei até interessante e realmente faz bastante sentido com o que a gente está falando. Passa até para um planejamento inicial, né, da nuvem, né? Então,
tudo isso que você falou, às vezes é muito mal planejado, às vezes quem está planejando não tem tanta experiência, não vai buscar uma ajuda, vai procurar estudar ou se informar melhor e acaba fazendo uma coisa, tendo uma experiência ruim e passando que aquilo é uma coisa ruim, né? Então, o trabalho da cloud em si, ela é desde o início, desde o planejamento, né? Que eu acho que é um dos principais pontos, até a implementação, né? Então, você vai ter ali no meio do caminho alguns percalços, é normal em qualquer área, em qualquer setor, mas você tendo um bom planejamento, sabendo o que é que você quer, e fazendo de uma forma bem planejada e bem elaborada, não tenho dúvidas aqui, eu falo aí, eu trabalho com cloud aí há quase 15 anos já, e assim, muda muito, muito da água para o vinho. Você sair de um ambiente fechado, on-premise, para um ambiente cloud, assim, a gente tá vendendo, tô vendendo nosso peixe aqui, né, um ditado vendendo nosso peixe, mas é experiência aqui, já trabalhou em dois ambientes, vou falar um relato rápido aqui, eu já trabalhei numa empresa que o ambiente era 100% on-premise, e quando eu estava de prevenção, né, de sobreaviso, às vezes que dava algum tipo de problema, eu tinha que me deslocar de onde eu estava até o prédio da empresa, acessar um data center, problema de ar-condicionado, para você ter noção, refrigeração, então a gente tinha que estar lá, enfim, já bastante coisa, né? E na cloud você não tem esse tipo de preocupação. Na cloud você pode estar na praia, você pode estar, pô, vou viajar para o Brasil e para onde for, e seu É, notebook lá e fazendo as coisas. no caso, quem cuida disso daí seria o cloud provider, AWS, Azure. Exato. Você falou sobre a fala do Rodrigo, é bom até deixar registrado, ele colocou aqui. Uma questão que posto é sobre o planejamento inicial da nuvem, onde precisamos de mão de obra especializada e é um trabalho contínuo. Tá, isso daqui já fala muito sobre o que a gente já tinha falado. E, bom, deixa eu ver aqui. E, assim, só os tópicos que eu já acabei de falar, né? Eu e o Pedro já acabamos de falar, a gente deixa aqui no registrado no slide. E esse é o nosso encerramento, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem apontar? Algum complemento, fiquem à vontade. A gente está aqui para passar o nosso conhecimento, mas também para ouvir e trocar essa ideia, acho que é bastante importante. Então, se alguém tiver, fica à vontade Você aí. falou do seu relato, Pedro. Eu vou deixar também o meu relato. Também fiz Sim, uma sim. migração de cloud de infraestrutura física. Então, assim, é o padrão o REC que tinha lá e a empresa, no cenário de pandemia, ela precisou fechar. Né, precisou fechar o escritório porque estava fazendo muito custo, né, porque tem um custo de escritório, tem um custo de refrigeração, tem um custo de eletricidade, que isso tudo fica em cima do custo da cloud. Não, da cloud não, da infraestrutura on-premises. Então, a gente trabalhou num sistema de migração que começamos a migrar todos os recursos que tinha dentro dessa infraestrutura para a infraestrutura da Microsoft Azure, é ali que eu comecei a me especializar. E, olha, teve uma redução de 70% dos custos, 70% a 80% dos custos, de toda a infraestrutura on-premise que existia. Então, cara, é por isso que eu sempre falo, cloud é o caminho se você tiver equipe especializada para isso. Exato. Cara, Tá? até para dar mais ênfase nesse relato que eu dei, a gente, tipo, tava na época de formação e tudo mais, de especialização, e tive que ir lá resolver o problema ajeitando o gerador de energia, para você ter noção, no break, esse tipo de coisa. Então, são coisas que hoje é inimaginável você ter um sistema de alta performance querendo ter uma disponibilidade dentro de um data center, onde você tem que fazer. Assim, existe, tem empresas que aderem, foram gastos milhões, tem empresa que até questão de custo, pô, gastei milhões aqui nesse data center para simplesmente pegar isso e não usar. Enfim, tem vários fatores aí. Se a gente for discutir, fica até amanhã, de manhã aqui falando, mas é Em bem geral isso, é viu? isso, pessoal.